pode se assentar, mas fique em oração, fique em reverência, porque nós estamos diante do Criador, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é sempre uma oportunidade, quando nós estamos na presença dEle, de receber dEle conhecimento, ensinamento, sabedoria, dons espirituais. Todas as vezes que nós nos colocamos na presença dEle, a Bíblia diz que Ele tem os seus olhos voltados para nós, Ele tem os seus ouvidos atentos à nossa oração, e Ele tem a sua mão estendida para nos abençoar. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. O primeiro livro aí das Escrituras, Gênesis 45. Eu queria que você ficasse bem atento, bem atenta à mensagem de hoje. É uma mensagem que falou muito comigo, mexeu muito comigo. Eu creio que é uma mensagem profética para nós como igreja, para nós como cristãos. Nós precisamos crescer e amadurecer nesse conhecimento. E que privilégio é saber que Deus quer se revelar a nós. A Bíblia diz que Ele revela os seus mistérios aos pequeninos. E nós somos pequeninos. É fruto de uma oração essa mensagem, pedindo ao Senhor sabedoria. Quando o irmão Ulisses falou aqui no início, que o desejo dele, como representante da igreja, é que as pastoras fossem abençoadas por Deus com sabedoria. É uma oração constante na minha vida, para que o Senhor nos dê sabedoria e nos dê uma palavra que venha diretamente do coração dEle. E eu tenho certeza que essa é uma palavra que veio da parte do Senhor. Gênesis capítulo 45, eu vou ler alguns versículos, você acompanha comigo, versículo 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Versículo 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Versículo 9. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Até aí. Eu creio que todos conhecem a história de José. Ele foi muito amado pelo seu pai e muito odiado pelos seus irmãos. Ele sofreu inveja, ele foi jogado num buraco para morrer. Ele foi vendido como escravo, ele foi preso por muitos anos. Mas o sonho de Deus na vida de José se cumpriu. E neste capítulo, quando José se encontra com seus irmãos, a Bíblia diz que ele não se aguentou. Versículo 2 diz que ele desabou num grande choro, que todos os egípcios ouviram, e a notícia se espalhou pelo palácio de Faraó. Mas eu não quero hoje propriamente falar da história de José, porque eu sei que você conhece, mas eu quero focar especialmente na atitude de José nesse momento que ele estava vivendo. José tinha um passado doloroso, com certeza. Mas José também tinha muitas previsões para o futuro. Nós sabemos pela história que Deus deu a ele a revelação de fome que vinha sobre a terra. E ele estava se preparando para isso ali no Egito. Mas é aquele momento presente, é aquele agora ali com seus irmãos, que parece fazer todo sentido. O passado de José, de tudo que ele viveu, e o futuro que ele esperava, só tinha sentido por causa do seu presente, pelo que ele estava vivendo ali, agora. Nós, seres humanos, nós lidamos com essas três dimensões
Passado, presente e futuro o tempo todo. Nós vivemos com as memórias, os traumas, as dores e até as alegrias do passado. Nós vivemos com a ansiedade do futuro, daquilo que nos reserva o amanhã, fazemos planos e sonhamos com o dia que virá. Mas, segundo os estudiosos da mente e do comportamento, o ser humano passa muito tempo preocupado com o futuro, ansioso ou sofrendo com o passado e não vive a real importância do presente. Não vive o seu hoje, o seu agora. Se nós fizermos uma breve avaliação do nosso hoje, o quanto diríamos estar satisfeito? Se você fosse fazer uma avaliação do seu agora, o quanto você está satisfeito com o seu presente? O quanto você compreende tudo que está acontecendo no seu hoje? Muita gente está, inclusive, amaldiçoando o tempo presente, dizendo que este ano devia ser apagado. Espero que não seja você uma dessas pessoas. Muita gente ainda está cobrando as traições do passado. Ou estão vivendo sob as influências emocionais e psicológicas daquilo que já viveu ou daquilo que esperam viver. Estão sofrendo emocionalmente, psicologicamente, com essas duas dimensões, passado e futuro. Mas quando nós olhamos para José, preste atenção, ele soube discernir os tempos que viveu. Ele, naquela oportunidade, ele não desperdiçou a possibilidade de trazer perdão, cura, reconciliação e luz para a sua família. José reconhece que cada etapa da sua vida, até mesmo a escravidão, a prisão, levou ele a um propósito divino. Tudo que ele havia passado tinha um propósito de Deus. O seu presente, o seu agora, que estava acontecendo ali, era por causa de Deus. E ele declara, então, foi Deus. José, então, diz para os irmãos, não precisem ficar tristes, preocupados, porque não foi vocês. Vocês pensam que foi vocês que me venderam, que me jogaram, que me esqueceram, que me odiaram? Vou dizer para vocês, foi Deus que cumpriu o seu propósito na minha vida. O tema dessa mensagem hoje é discernindo os tempos para viver o hoje com sabedoria. Discernindo os tempos para viver o hoje com sabedoria. Provérbios capítulo 8 diz assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca, a sabedoria, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Ou seja, a sabedoria e o discernimento estão procurando em todos os lugares, estão clamando. Versículos 8 e 9 diz, todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida, para que os que têm discernimento são todas muito claras e retas para os que têm conhecimento. Provérbios 24, 3 diz, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. O que estes textos estão querendo mostrar para nós é que sabedoria e discernimento andam juntos. A sabedoria está clamando para que nós possamos perceber em todos os momentos e em todos os lugares o quanto ela é importante para nós. Então, em primeiro lugar, vamos entender o que é sabedoria. É um conhecimento que nos dá habilidades ou capacidades para fazer escolhas, para tomar decisões. É também prudência, é sensatez. Na Bíblia, a sabedoria é o conhecimento que vem de Deus. Aqui, quando nós lemos, então, Provérbios 8, diz que a sabedoria clama e convida ao aprendizado da vida.
Você percebe que o texto personifica a sabedoria como se fosse uma mulher, contrapondo com a loucura. São duas mulheres, a sabedoria e a loucura. Você pode ler depois em casa. Versículo 34, ainda de Provérbios 8, diz: como é feliz o homem que me ouve. É a sabedoria falando. Então, quem ouve o clamor da sabedoria, encontra felicidade. Versículo 35, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Provérbios 9, capítulo 9, versos 11 e 12, diz assim: pois por meu intermédio, pelo intermédio da sabedoria, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Eu creio que não preciso explicar o que a loucura fala, né? Com certeza é o contrário de tudo isso. Onde diz que a sabedoria dá vida, a loucura traz morte. Onde diz que a sabedoria traz o favor e a bênção de Deus, a loucura traz para nós confusão, problema, morte. Em segundo lugar, vamos entender o que é discernimento. Discernimento, lá Provérbios diz, para os que têm discernimento, todas as coisas são claras. O discernimento é uma capacidade para perceber, para reconhecer o verdadeiro ou falso, o certo ou errado, o sensato ou perigoso. O discernimento que vem de Deus nos ajuda a compreender a vida e a circunstância que nós estamos vivendo, bem como as verdades espirituais de Deus, porque só se discerne pelo Espírito de Deus. Efésios capítulo 5, versos 8 a 10, diz que no tempo que nós éramos trevas, que estávamos na escuridão, não havia luz, não havia entendimento. O inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. Mas aqui o texto está dizendo, agora vocês como filhos da luz, agora que são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Vivam como alguém digno do Senhor. O fruto da luz consiste em bondade, justiça, verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Alguém que tem sabedoria, alguém que tem a iluminação do Senhor na sua mente e no seu coração, tem frutos de justiça, tem frutos de bondade e sabe discernir o que agrada ao Senhor. O discernimento é essencial para nós tomarmos decisões sábias. Olha que interessante, em Lucas capítulo 12, de 54 a 56, Jesus encontra os religiosos, os fariseus. E ele diz o seguinte para aqueles homens. Pensa Jesus falando isso para você, eu fiquei pensando Jesus falando isso para mim. O quanto me mexeu comigo essa pergunta de Jesus. Jesus diz, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, os tempos, as estações, mas não sabem discernir o tempo presente? É uma pergunta de Jesus. Sabem olhar para o céu e dizer, nossa, está calor, não vai chover. Nossa, hoje vai chover. Até quando vinha para cá, estava dizendo no carro, está quente e a última previsão que eu vi diz que é chuva só para outubro. E Jesus está dizendo, vocês sabem ler o tempo, as estações climáticas, mas vocês não sabem discernir o tempo que vocês estão vivendo. E naquela época, o tempo era o quê? A vinda do Messias. Jesus estava lá. O reino dos céus era chegado a eles, e eles não conseguiam perceber. Hoje, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Mas nós sabemos que Jesus vai voltar. E ele diz, vocês precisam observar os sinais.
porque nos últimos dias que antecede a minha volta, algumas coisas vão estar acontecendo. É preciso ter sabedoria para viver os últimos dias. É preciso ter discernimento para ouvir a voz de Deus e perceber as circunstâncias, porque senão a Bíblia diz que até os escolhidos serão enganados, apostatarão da fé, não saberão quando é Deus agindo, ou pensarão que é Deus agindo e não é. Assim como pessoas são capazes de ler os tempos, a Bíblia fala desde o Velho Testamento dessa capacidade de discernir as épocas. Então, o terceiro ponto aí para você que está anotando é discernir os tempos. No caso, Jesus está dizendo o tempo presente, o hoje, o agora. Em Crônicas 12:32 diz que dos filhos de Issacar, conhecedores da época, sabiam o que Israel devia fazer. Na linguagem de hoje diz, esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Eles tinham discernimento, eles tinham uma capacidade, uma habilidade, uma sabedoria para perceber as circunstâncias, o tempo, a época que viviam e dizer aos governantes, aos líderes, aos reis, o que deveriam fazer. Isso está também em Esther, capítulo 1, verso 13. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos. Qual seria a melhor estratégia? Qual seria o melhor negócio? Traz isso para a sua vida. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Eu já preguei isso aqui. O quanto nós devemos buscar os especialistas, os líderes, pessoas que de fato tenham mais conhecimento do que a gente. Mas principalmente o quanto nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus. Ele pode nos dar essa capacidade de discernir o que eu estou vivendo agora e quais as decisões eu devo tomar hoje. Nós sabemos que a volta de Jesus está próxima. A volta de Jesus está próxima. Nos dias atuais também existem pessoas capazes de analisar os tempos, os comportamentos, fazer previsões na ciência, na tecnologia, no comportamento da sociedade, na meteorologia, na natureza, na ciência. E quantas previsões estão sendo feitas em relação à pandemia, tanto na saúde, quanto na economia e na política. É um tempo difícil, é um tempo de mudanças. Nós estamos ouvindo na mídia os especialistas fazendo previsões, avaliando todo o contexto, toda a circunstância e tomando decisões. Os governantes em todo o mundo precisam tomar decisões. Mas eu e você também precisamos fazer escolhas certas, tomar decisões sábias dentro do nosso lar. Há pessoas que nesse momento estão pensando em mudar de emprego, em casar, em comprar uma casa, em viajar, em resolver um problema familiar. Quem poderá conhecer o tempo, no sentido das oportunidades, das circunstâncias, do momento histórico que se vive, do momento oportuno para a tomada de decisões? Se nós fizermos um balanço da nossa vida, podemos constatar quantas vezes decidimos errado, quantas más escolhas nós fizemos, por uma leitura equivocada do momento, da circunstância, ou por impulso. E quantas oportunidades perdidas. Muitos filósofos, muitos estudiosos já disseram que toda crise é um momento de oportunidade.
é um momento de oportunidade. José não perdeu a oportunidade de reconhecer Deus em tudo que ele viveu. Ele podia pesar sua decisão ali naquele momento. Ignorava seus irmãos, se vingava deles, deixaria que eles morressem de fome. Gente, muitos de nós aqui tentaria pelo menos dizer: haha, vocês riram de mim. Vocês bem que tentaram me destruir. Mas, ó, o sonho se cumpriu. Todo mundo de joelho aí. Ele podia se aproveitar da posição. Mas ele não fez isso. Ele foi humilde para reconhecer que em todos os momentos, Deus estava lá. Em todos os momentos, Deus transformou o mal para um bem maior. Ele foi capaz de dizer: esqueçam, não foi vocês. Olha, pode tirar todo o remorso do coração, pode tirar toda a culpa do coração, porque eu vou dar a glória para Deus agora. Agora a glória é de Deus por eu ter chegado até aqui. E tem um propósito nisso. Então, o próximo ponto é conhecer os propósitos. José disse: Deus me enviou para salvar vidas. Deus me enviou para salvar a vida de vocês. Deus me enviou para salvar as multidões daquelas nações a quem agora ele poderia vender o alimento estocado. Deus me enviou porque ele tinha um propósito. Ah, queridos, nós temos que olhar para nós hoje e pensar que tudo que nós vivemos, se nós cremos que Deus sempre esteve nos procurando, sempre esteve cuidando, sempre esteve nos atraindo para Ele, em tudo Ele teve um propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que você pensa que foi um mal. Eu fiquei pensando na minha vida. Eu já fui atropelada 2 vezes. Eu já fui hospitalizada, quase em risco de morte, 2 vezes. Eu já passei por cirurgia. Eu já enfrentei traição nos negócios. Quando eu penso nos amigos que não acreditaram em mim, nas pessoas que me ignoraram, quando eu penso nas dificuldades financeiras que eu passei, eu contava para o meu filho essa semana: filho, você pode não acreditar, mas houve um momento na vida da mamãe que eu comi arroz e tomate. Porque eu queria vencer sozinha, eu sabia que os meus pais não tinham muita condição e eu não ficava ligando para eles e chorando. E aí, naquele mês que o dinheiro não dava, porque eu tinha que pagar o aluguel, as minhas despesas todas sozinha em Londrina, enquanto eu estudava, e quando eu cheguei a UEL ainda era paga, eu paguei por quase 2 anos a faculdade, trabalhando aqui. E quando no final do mês não tinha nada, eu comia arroz, passava na feirinha, pegava o tomate. Não sei por que arroz com tomate, gente. Não faço a mínima ideia, podia ser arroz com ovo, né? Mas é porque não tinha nem fogão para fritar o ovo, talvez fosse isso, já não lembro mais. Muito tempo atrás, mais de 30 anos atrás. Mas quando eu penso em tudo isso, quando eu penso que quando eu cheguei na rodoviária antiga, e eu conheci uns 2 ou 3 jovens dentro do ônibus que também estavam vindo para Londrina, porque também tinham passado no vestibular, e aquela alegria que a gente estava chegando, vamos dividir um táxi, né? Estudante, jovem, sem dinheiro. E aí eles me deixaram aqui na JK, ali onde é perto da Unifil, e a casa, o quartinho que eu tinha alugado, era quase esquina com a Duque de Caxias. Quem conhece sabe que é uma boa caminhada, uma subida. E eu procurando endereço e não chegava, procurando endereço e não chegava. E eu pensava, meu Deus, o que eu fiz? Acabei descendo onde a moçada desceu e eu estava perdida. Mas quando eu penso em tudo isso que eu passei, eu consigo ver, eu sei dizer onde Deus me trouxe. Eu sei dizer onde Deus quer que eu chegue.
Eu sei exatamente porque eu estou aqui. Eu sei exatamente porque eu abandonei algumas carreiras promissoras na minha profissão. Porque Deus me tem um propósito de salvar vidas. José entendeu que o propósito era maior do que ele. Irmão, você precisa entender, minha irmã, você precisa entender que o propósito de Deus é maior do que você. O que Deus tem para fazer vai além do seu dia a dia. Talvez você não consiga ver hoje, mas quando você chegar como José, no ponto certo, você vai dizer: eu sei, não foi ninguém. Quantas vezes eu contei a história, eu sei que tem minha mãe, amigos, irmãos lá do Japão me ouvindo, quantas vezes eu contei a história de que, num primeiro momento, eu fui para o Japão porque ficamos endividados, ficamos tristes com a perda do nosso primeiro filho, e nós queríamos fugir daqui, por causa da traição nos negócios, por causa da crise. A gente não entendia por que esse desejo de ir para o outro lado do mundo. Mas quando eu cheguei lá e eu pude salvar vidas do suicídio para a glória de Deus, eu pude contribuir, eu e meu esposo, com o nosso testemunho, de tirar pessoas que estavam com as suas vidas falidas, enfermas com câncer, que foram curadas. Sacerdote budista que estava prestes a se tornar um sacerdote na linhagem dos seus pais e se tornar um pastor cristão, um pregador do evangelho da paz. Eu sei onde Deus me trouxe. Não foi a crise, não foi as traições, não foi a dificuldade financeira, mas tudo Deus tinha um propósito. Eu quero com esse meu testemunho dizer para você, e com a história de José, que você precisa discernir o tempo que você está vivendo e observar Deus o tempo todo te conduzindo para algum lugar, para o centro da vontade dEle, para aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Quando eu decidi me tornar embaixadora da palavra de Deus, a IPI não tinha ministério feminino. Não tinha ainda o ministério pastoral feminino, pastora. Então, usava-se o título missionária. Quando eu decidi, só com uma malinha de 20 quilos, sair daqui, muita gente falou: Mônica, você é louca. Até minha querida amiga, irmã: o que você vai fazer? O que você está fazendo? Deixando um emprego na televisão, deixando um apartamento que a gente já tinha comprado, vendendo tudo. Eu não sabia, não entendia, mas quando eu cheguei lá, ou mesmo quando eu voltei aqui, eu comecei a entender. Eu falava lá, as pessoas começavam a me chamar de pastora, eu falava: ai, na minha igreja não tem pastora. Eu ficava numa saia justa, fugindo o tempo todo. Até um dia que eu percebi que Deus tinha um propósito. E pastores da IPI disseram para mim: irmã, você tem um chamado de Deus, e o pastorado, ele é unção de Deus, ele é vocação de Deus, ele não é título que nenhum homem pode dar. Então eu de fato aceitei. E falei: Senhor, como é que vai ser quando eu voltar? E quando eu voltei, a IPI já tinha ministério feminino. Olha que benção. Porque Deus sabe onde Ele te quer. Eu pensava assim: quando eu voltar não vai dar certo na IPI, né? Falei: acho que eu vou ter que ir para outro lugar. Não. Deus falou: é para lá mesmo, porque eu estou preparando tudo, você vai ver, vai ser diferente quando você voltar. E eu estou aqui. E o último ponto, que eu já vou partir para a conclusão, é compreender o hoje, então. Se você conhece os propósitos, você compreende o hoje. José olhou para tudo aquilo, pensou:
Olha o propósito de Deus. Eu estou aqui hoje, posso salvar meus irmãos, posso salvar meu pai, posso salvar o povo. Eu compreendo o meu hoje, o meu agora, porque eu compreendi os propósitos de Deus. Eclesiastes capítulo 7, verso 10 diz: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria você perguntaria isso. Quem vive dizendo que o passado era melhor, dizendo que antes era bom, não está sendo sábio em perguntar isso. Da mesma forma, quem diz amanhã vai ser melhor, amanhã vai dar certo, amanhã eu vou conseguir, também não é com sabedoria que está dizendo isso. Salmos 90, 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Significa olhar para cada dia, de tal maneira que em cada dia eu perceba Deus agindo, me movendo para o propósito dEle. Efésios 5, 15, 16 diz: vede prudentemente como andais, não como nércios, tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sendo prudente, diligente, vigilante, não como tolo que faz sem pensar, faz sem consultar Deus, faz sem orar, faz sem falar com o marido, faz sem falar com a esposa, faz sem falar com os filhos, ou os filhos sem falar com os pais. É tolo. Não, seja prudente, seja sábio. A palavra aqui, remir, ela é a mesma palavra de redenção, salvação, libertação. Não é você ficar apenas vigilante com o mal de cada dia, mas é você ficar vigilante, discernindo o tempo, para saber tomar decisões sábias. A palavra significa também sermos libertos das armadilhas que nos prendem e que nos paralisam num tempo. Quem sabe você está paralisado no tempo passado? Sabe, gente que só fala do que foi, do que fez. Até eu escutei alguém falando essa semana, falando: velho é assim. Velho só fala: eu fui, eu lutei, eu joguei, eu era. Quem sabe você é do tipo que está preso no tempo passado? Ou você está preso no tempo futuro, dizendo: não, amanhã vai dar tudo certo, amanhã eu vou ganhar na loteria, amanhã eu vou resolver esse problema, e vai procrastinando tudo para amanhã. Amanhã eu oro mais, amanhã eu leio mais a Bíblia, amanhã eu me dedico a servir ao Senhor, amanhã eu vou dizer para a pastora: pastora, conta comigo, mas amanhã. A gente tinha um irmão no Japão assim, né? Ele dizia: não, eu vim aqui para ganhar dinheiro, depois que eu comprar minha casa, então amanhã, depois que a minha casa estiver pronta, mobiliada, depois que meus filhos tiverem cursado a faculdade. Aí o Lárcio um dia chegou para ele e falou assim: escuta, quanto custa a sua hora no trabalho? Ele: por quê? Não, vou pagar para você um dia ir lá ouvir a palavra de Deus, porque você precisa ouvir hoje. Para a glória de Deus, esse irmão se converteu, família se converteu, e o ano passado, né, eu estive na casa dele, pregando na igreja dele, lá em Mogi, pertinho de São Paulo. Um beijo nesse irmão, ele sabe quem ele é. Nós precisamos ser libertos do tempo que nos aprisiona. Nós precisamos compreender o hoje. Tem uma tabelinha que eu fiz. O passado é quem fomos. O futuro é quem eu ainda serei. Mas o presente é quem eu sou. Quem eu sou agora. Quem eu sou como mulher, como mãe, como esposa, como pastora. Você tem que pensar quem você é agora, no Senhor. O passado é o que eu vivi. O futuro, o que eu ainda viverei. E eu não sei quanto tempo eu terei.
Mas o presente é o que eu estou vivendo, então é isso que importa. O passado são memórias, o futuro só planos, mas o presente são as experiências que eu estou vivendo. E elas têm que trazer sabedoria, conhecimento, discernimento. O passado tem traumas, tem dores, o futuro tem incertezas, mas o presente, oportunidades. E as oportunidades você precisa aproveitar agora. O passado não volta mais, o futuro eu ainda não sei. O que eu tenho é o hoje. Nós precisamos crescer em sabedoria e em discernimento, no conhecimento de Deus, no seu propósito para nós. Nós precisamos aprender a discernir os tempos e as circunstâncias, para perceber que tudo que eu vivi, que tudo que você viveu, tinha um propósito de Deus. E qual é o propósito? Você já está vivendo o propósito de Deus hoje? Você pode dizer como José, você pode dizer como eu dei o meu testemunho, eu estou onde Deus queria que eu estivesse. Foi Ele que me trouxe. Foi Ele que me mandou à frente para salvar vidas. Fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela Tua palavra que é poderosa para nos transformar, para nos renovar, para nos encorajar, nos motivar, nos inspirar. Obrigada pela Tua palavra, porque como diz o salmista, ela é lâmpada para os nossos caminhos, e ela dá discernimento até mesmo aos inexperientes. Salmo 119. Obrigada porque o mesmo Salmo diz que os Teus mandamentos nos fazem mais sábios do que os nossos inimigos. Nós precisamos de sabedoria nesses dias, Pai. Não apenas nós como pastoras, como foi dito aqui, não apenas os líderes desta igreja, não apenas como pais, não apenas como maridos, esposas, não apenas os nossos governantes precisam discernir o tempo que estamos vivendo e passando, mas nós queremos a sabedoria que vem do alto, o discernimento que vem do Espírito, para saber do Teu propósito, para ter certeza de que tudo que está acontecendo, o Senhor está movendo para que haja um bem maior. Não importa a nossa luta, não importa a nossa dor, não importa a nossa dificuldade, lá na frente nós vamos reconhecer que em tudo Deus tinha um propósito, em tudo Deus nos cuidou, em tudo Deus nos empurrou e nos moveu para onde Ele queria, que era na presença dEle, que era sermos, Senhor, embaixadores dEle, que era para sermos, Senhor, atalaias dEle e pregarmos o Evangelho da paz. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs. Abençoe a Tua igreja, abençoe aquele que está assistindo, Senhor. Pai, liberta do tempo que o paralisa, liberta, Senhor, do tempo que cria ansiedade e nos ensina a viver o nosso hoje, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.